Começar, então, pelo começo anterior, ouvindo a professora Aspásia Camargo. Bem, primeiro, eu considero que você fez um resumo da sua tese muito feliz e que revela o tempo em que você amadureceu sua própria tese. Quer dizer, a apresentação vai além do que as 480 páginas que você escreveu nos mostram. Eu não sei há quanto tempo você acabou essa tese, mas é curioso que você tenha tido essa objetividade, esse amadurecimento. E, na verdade, eu acho que a gente devia dedicar algum tempo a entender a hipótese, porque, num primeiro momento, essa hipótese parece muito simplista. Ela tem uma dimensão social muito importante, como você disse, gerar cidades melhores. Ao longo da tese fica muito claro que você quer valorizar também o trabalho qualificado e profissional daqueles que entendem de cidades. Portanto, é uma coisa que tem uma tese que tem um caráter normativo extremamente importante, mas você tem uma hipótese de trabalho. E essa hipótese é exatamente de que o projeto tem maiores ou menores chances de ser implantado segundo suas características urbanísticas. Então, eu posso festejar isso dizendo que, indiretamente, você está promovendo os projetos. Isso é altamente relevante de todos os pontos de vista. Mas, do ponto de vista do que você conseguiu fazer ao longo da tese, eu acho que não foi bem isso. O que eu considero altamente positivo no seu trabalho? É esse esforço hercúleo de colocar como camadas arqueológicas de projetos, bem ou mal sucedidos, uma cadeia que vai de 1840 a 2016. Isso não é pouca coisa, né? Você fez um esforço imenso e eu quero aqui reconhecer que o seu trabalho de levantamento da história do urbanismo é mais precioso do que a sua hipótese de trabalho, porque você oferece uma enorme quantidade de elementos, de informações e de análises, inclusive parciais, mais ou menos parciais, de projetos e de momentos históricos em que esses projetos foram ou não desenvolvidos. Fora isso, eu acho que você faz um esforço também acadêmico, né, de mapear um pouco as opiniões, o pensamento das pessoas que produziram ideias das quais você se apropria para poder trabalhar, né? E aí eu penso que é muito interessante, eu aprendi muito, inclusive, com esses autores que você citou, alguns deles extraordinários, como depois eu vou mencionar, mas eu acho que você deixou de lado os pensadores de projetos, né? Quer dizer, aqueles que se apropriaram ou inventaram instrumentos de recuperação de áreas degradadas, de construção de cidades, quer dizer, no mundo, porque houve realmente uma visão, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma ampla e belíssima bibliografia sobre, por exemplo, recuperação de áreas decadentes da cidade, né? E isso seria de grande uso para nós, porque nós não temos os instrumentos. Quer dizer, as poucas vezes em que nós tivemos instrumentos de interferência direta do ponto de vista urbanístico, de capacidade institucional de intervir, os projetos aconteceram. Quando isso não existiu, os projetos ficaram muito menores. E aí você teve essa dificuldade, porque como você pegou um número de projetos muito grande, você tem de tudo ali dentro. Você tem, inclusive, coisas terrivelmente pecaminosas, como, por exemplo, você fala muito, aliás, do decreto 322,
não é? E de toda uma vida urbanística que nós tivemos em torno de dois projetos de 1976, uma lei de uso do solo e um código de obras, que praticamente amordaçaram a cidade, trazendo uma qualidade de projetos muito baixa, porque o excesso de regulamentação, que você mostra bem, inclusive, o excesso de intervenção burocrática e as emendas que esses projetos foram sofrendo trouxeram uma geração de projetos urbanos realmente de qualidade muito ruim e que paralisaram a cidade. Então, eu acho que você teve essa dificuldade, mas eu não tive nenhuma, porque eu assimilei os grandes projetos e eu observei os maus projetos. E isso não ficou claro na sua tese, porque você estava tão empolgado com essas dimensões que você tentou operacionalizar, que você não viu isso, né? Que, por exemplo, falar da intervenção de Pereira Passos, que é uma intervenção madura, porque ele aproveita os projetos lá de 1875, ele está há 30 anos trabalhando com isso. Então, quando ele implanta o projeto estava muito maduro e tinha um realismo muito grande, ele conhecia o que ele estava fazendo, né? Da mesma forma, o do Doxíades, você não falou nada, não citou na apresentação. Mas o projeto do Doxíades, que eu entendi, não é um projeto propriamente urbanístico, ele é um projeto de desenvolvimento urbano. Quer dizer, ele está preocupado com as interseções, com as interligações da cidade e não vai além disso. Mas é muito bom e até hoje, até muito pouco tempo atrás, era o projeto que estava inspirando os nossos governantes. Então, e o Porto Maravilha, eu acho que ele ficou também um pouco na sua tese, embora a sua análise seja muito boa, muitíssimo boa, ela às vezes nos confunde um pouco, porque vem misturada com uma série de tentativas. Por exemplo, você botou na comparação final o Museu Guggenheim. Ora, o Guggenheim simplesmente ele foi abatido a tiros, que era um projeto de lavagem de dinheiro, desculpe dizer com franqueza, e foi substituído pelo do Calatrava. Então, o do Calatrava não está lá, eu não sei por quê, né? Mas certamente que o projeto do Calatrava é uma coisa bem sucedida. Até que ponto um museu de pequeno porte, que não consegue ser exatamente um museu, mas é lindo. Então, aí você trouxe em algum momento uma reflexão que eu achei muito poderosa, que é a da questão da funcionalidade. Um desses belos autores que você cita, ele dá ênfase a isso. E eu gostei muito dessa ênfase, porque ele mostra o seguinte: uma das características fundamentais do projeto urbano é de que maneira ele cumpre funções sociais relevantes, né? Por exemplo, em nenhum momento você tratou disso, né? Por exemplo, a dimensão da beleza é uma, a das interconexões, da conectividade é outra, a habitacional é outra, a da qualidade do ar, da natureza, você cita, mas não aparece nos projetos, né? E, logicamente, esse problema social que você não toca e que, mesmo nos projetos da área portuária, eu considero que foi a grande fracasso do projeto, foi não ter conseguido implantar nenhum projeto de habitação social digno desse nome. Você cita, mas não assume na plenitude esse processo que poderia incluir as classes médias e também as favelas do entorno, não é, que teriam sido e eram objeto de intervenção e que não aconteceu absolutamente nada. Então, esses são alguns pontos que eu queria enfatizar. Eu acho que, do ponto de vista prático, você tem um problema aí. Você, em 5 momentos diferentes, eu posso até enumerar aqui, você cita um número de projetos diferentes. Então, você, ora, diz que são 40, 30 mais 10, depois são mais de 40, depois você fala em mais de 30 mais 10, depois mais de 60 projetos. Quando você vai na introdução, você cita que são mais de 60 projetos. Então, eu acho que você precisa também fazer uma releitura e usar uma referência só, que foi a que você usou na apresentação, que são 42 projetos. Eu sei, imagino, que você descartou alguns deles, acho que você tem razão, mas talvez precisasse, numa nota ou numa coisa qualquer,
você esclarecer quais os que você descartou, e eu considero que nessa massa de projetos que você analisou, caberia uma hierarquia, não é? Porque, por exemplo, os PAs, e aí eu entro um pouco aqui na questão que eu acho importante, os PAs, esses planos de arruamento, não há uma reflexão sobre a barbárie que está contida nesses tais planos de alinhamento. Vocês pegam, por exemplo, vamos pegar um bairro como Laranjeiras, onde você percorre a Rua das Laranjeiras e você vai ver mais de... E também não só Voluntários da Pátria é outra tragédia, mas a outra rua, São Clemente, né? Ou aquelas ruas do Jardim, você tem vários recuos diferentes na rua que simplesmente destruíram o urbanismo de uma rua que era nobre, bem alinhada e elegante. Porque entra a tal da temporalidade, né? O interventor acha que daqui a 20 anos aqueles prédios vão ser derrubados, então você vai alinhar por um outro critério. Isso, por exemplo, é o desurbanismo da cidade, né? Esses planos de alinhamento eu não seria capaz de dizer quais foram bons, quais foram ruins, mas certamente que eles fizeram um estrago muito grande no Rio de Janeiro. E você tem calamidade, tanto do ponto de vista dos recuos, que são todos desemparelhados, como também dos recuos que não aconteceram, né? Em ruas que ficaram espremidas pela especulação imobiliária, como foi o caso, por exemplo, da Voluntários da Pátria. Então, esse problema da qualidade urbana, ele teria que ser encarado. Por exemplo, você fala algumas vezes da esplanada do Castelo, daquelas intervenções que foram feitas ali e da maneira como elas interferiram ou não no porto, né? Houve uma intervenção catastrófica, que eu imagino que foi nos anos 50, eu tentei identificar aqui no seu trabalho, e que foi a derrubada da Avenida Central, daquelas casas lindíssimas e homogêneas, não é? Pelo levantamento de prédios, alguns ditos modernistas, muito feios todos eles, e que simplesmente destruíram a Avenida Rio Branco, né? E pensei também no projeto do Le Corbusier, que eu não conhecia esse detalhe sinistro do projeto dele, de querer derrubar Paris inteira para fazer grandes prédios. Esse é um problema que tem que ser encarado, né? Porque o urbanista pode ser também um aprendiz de feiticeiro. Ele pode ser um louco furioso, uma espécie de, desculpe a má expressão, de Bolsonaro, não é? Que promove a destruição das velhas cidades, considerando que a arqueologia da cidade é parte do patrimônio da própria cidade, né? E isso eu acho que tem que ser considerado. O tipo de projeto, se o projeto vai simplesmente recuperar ou melhorar ou fazer intervenções de modernização, ou se ele vai fazer o arrasa-quarteirão para construir outra cidade imaginária que ninguém sabe o que vai ser exatamente, que pode ser muito pior. Mas, então, voltando, eu acho que há alguns problemas que você enfrentou difíceis e que eu acho que você devia pensar melhor no que você vai fazer com esta maravilhosa pesquisa que você realizou. A primeira é que o horizonte temporal dela é muito extenso e cria uma heterogeneidade muito grande das coisas e dos projetos, das realidades, das externalidades de cada um, né? Eu fiquei pensando que, por exemplo, no período imperial, você tem uma autoridade imperial por trás que é civilizatória, né? Enquanto nos anos 70 você tem uma degradação, porque nós perdemos completamente, anos 70, 80, 90, completamente as referências civilizatórias de um projeto urbano, né? De uma visão urbanística de mundo, né? Então, esse é um ponto que eu acho que você devia considerar. Se não é o caso de você prosseguir um pouco, em partes, com esses blocos de períodos históricos, tentando
dimensionar um pouco cada um deles. Segundo, eu acho que as propostas, como eu disse, são de natureza distintas, tem planos diretores, planos de intervenção, planos estratégicos, é muita coisa de natureza diferente, né? Você fala, por exemplo, do plano diretor do desenvolvimento urbano sustentável, que eu presidi na Câmara, e eu poderia, não aqui talvez, mas em algum momento que você desejar, contar a verdadeira história desse plano. Nós, inclusive, salvamos a área portuária, a intervenção, o Projeto Maravilha, porque ele não estava previsto no plano diretor e houve uma rebelião na Câmara que me obrigou a organizar. Eu estava excluída dessa discussão, né, da discussão da intervenção urbana que estava sendo proposta, e eu tive que entrar na emergência, fazer um grande debate público, uma audiência pública, para poder introduzir a questão da habitação popular no processo de discussão, e tudo isso passou despercebido, ninguém se deu conta de que havia, naquele momento, quase que uma conspiração dentro da Câmara de paralisia, não é? Quer dizer, você faz planos diretores que não têm rebatimento no uso do solo. Então, esses planos diretores são absolutamente inúteis, porque se você não mexe na estrutura do uso do solo, do parcelamento do solo, você não tem intervenção urbana nenhuma, né? Então, eu acho assim que você foi também muito condescendente com o Estatuto da Cidade e com a criação do Ministério. Essas bravatas institucionais de criar leis, criar, enfim, intervenções assim como ministérios, são absolutamente inúteis. Aí, a importância da sua tese é resgatar o papel dos projetos, né? E dos instrumentos que esses projetos teriam para se realizar. Porque essas estruturas, por exemplo, o Estatuto da Cidade não serviu para nada, ninguém consegue usar nenhum daqueles instrumentos para usar essa operação consorciada. Foi uma verdadeira parto dificílimo, não é? Que você tem que pedir licença à Câmara para fazer uma intervenção na questão do uso do solo, na questão enfim, intervenções mais poderosas, no sentido de democratizar o uso do solo, etc., ficam todas absolutamente perdidas, porque esses instrumentos precisam passar pelo crivo político da Câmara de Vereadores, e você não falou nada disso, né, que hoje tudo depende de câmaras de vereadores e que essas câmaras são absolutamente degradadas do ponto de vista da qualidade urbanística. Um outro ponto que eu acho também que complicou um pouco foi a abrangência do projeto. Aí eu queria muito ouvir os meus colegas que vão falar depois, mas eu achei que, no fundo, quando você juntou a Cidade Nova com a área portuária, você criou uma grande confusão, porque é tão grande a importância da Cidade Nova, muito mais do que eu percebi, e tem uma história de insucessos ou fracos sucessos, mas ela é rica, ela deu trabalho para você reconstruir isso. E aí eu achei que a gente se perdeu, entende? Porque eu vou lá para a Rua Salvador de Sá, eu me perco lá, vou até o centro da cidade, volto, quando, na verdade, essas regiões têm uma lógica diferente e parece que isso vira um polvo, né, que vai se estendendo, e cada vez você me joga lá para o Campo de Santana, e eu volto para cá, volto para lá, vou até a Lapa. Então, eu acho que ficou muito difícil, realmente, trabalhar numa dimensão tão extensa, né? E também eu queria mencionar aqui a questão das categorias que você usa, né? Que eu acho que é o centro do seu trabalho. Você está querendo dizer que você pode medir a qualidade dos projetos e o seu êxito futuro a partir
dessas dimensões que você selecionou e às quais você deu uma importância muito grande. Eu acho que são instrumentos heurísticos muito úteis, realmente, para entender certas coisas. Mas a radicalidade que você quis dar a essas categorias como elementos explicativos, inclusive depois fazendo a interseção entre elas, ela, a meu ver, não funcionou, entende, Maria? Porque, a rigor, o que você fez foi uma manobra teleológica, né? Você introduziu os fatores, porque você tem a internalidade, que é o projeto, e as externalidades, que seriam os fatores sociais e de diferentes tipos e naturezas que estariam determinando o projeto, o êxito, mas também a natureza do próprio projeto. Então, eu acho que isso, de certa maneira, foi um truque aí que você não percebeu, mas o que você fez? Você jogou o que você queria descartar dentro dessas categorias. Porque é óbvio que a parte comunicacional do projeto é a parte de marketing, né? Então, o marketing de um projeto não é o projeto, é a divulgação do projeto, né? Os atores, você tratou assim de uma maneira que eu acho que você devia aprofundar, se você tiver elementos para isso. Porque, basicamente, você tem dois atores. De um lado, a especulação imobiliária, né? Mas também o desejo legítimo dos empresários de querer investir. Então, essas duas coisas são as que mais atrapalham os projetos, porque você pode fazer um projeto que vai captar o recurso e trazer atratividade para ele, e, portanto, vai trazer um empresário para ele, isso é perfeitamente legítimo e o projeto vai ser bem sucedido, mas você pode também jogar a especulação imobiliária dentro do projeto, que é uma outra coisa, é exatamente o oposto, né? E, do outro lado, também, você tem a participação popular, né? Que, quando existe, ela pode paralisar o projeto, e às vezes injustamente, mas você também tem a pressão popular, que pode dar grandeza ao projeto, como foi o caso do Porto, e não aconteceu, né? Então, eu acho que entre o populismo da pressão das massas, quando ele existe, e a pressão legítima das populações que moram no local ou que poderiam ser atraídas pelo local, e, do outro lado, a especulação imobiliária e o interesse legítimo dos empreendedores, isso não fica muito claro. É como se você tivesse o bem e o mal nas duas pontas dos seus protagonistas, né, que você escolheu, mas que não teve tempo, nem talvez o interesse no momento, de trabalhar com a seriedade que é necessária. E, obviamente, o problema econômico, eu acho que é absolutamente fundamental, né? Quer dizer, a dimensão econômica e política da externalidade. E eu ouso aqui, para fazer uma provocação a você, dizer o seguinte, que eu tenho um critério alternativo para dizer por que o projeto dá certo, por que não dá. Eu digo o seguinte, primeiro, são os déspotas esclarecidos. Os grandes projetos urbanos começaram a nascer da mão dos reis, das democracias fortes, né? E dos líderes que têm poder carismático ou poder de força capaz de reduzir um pouco o debate do projeto e fazer o projeto funcionar. E fiquei pensando assim, meu Deus, você tratou aqui do Império, que tinha Pedro II por trás, era um homem que tinha muita autoridade. Depois, o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves tinha muito dinheiro na mão, você mesmo fala disso. E tinha uma equipe técnica de altíssima qualidade. Funcionou, né? Com o Pereira Passos. Depois você tem o pobre do Agache, que eu não sei se o projeto dele é tão bom assim. Dizem que Copacabana foi destruída por causa do Agache, eu não sei se é verdade. Gostaria até que você esclarecesse. Mas o Agache ficou espremido ali na Revolução de 30, coitado, fez o projeto para o Washington Luiz, depois foi parar na mão do Pedro Ernesto, que eu acho que não gostou nada do que ele propôs, e o projeto simplesmente parece que tinha grandeza, eu acho que tinha, e não funcionou de jeito nenhum. E depois você tem o Porto Maravilha, que você não fala nisso, mas que, na verdade, só existiu porque houve um alinhamento
fantástico de governo federal, estadual e municipal para promover o Porto Maravilha. Se não tivesse o Lula alinhado com o Sérgio Cabral e alinhado com o Eduardo Paes, o projeto não teria acontecido, porque as CEPACs, como você até insinua ali, essas CEPACs foram usadas de uma maneira completamente forçada, porque não houve participação privada nenhuma, e isso já criou uma condicionalidade negativa para o projeto, que deu no resultado que você mostrou. Enfim, são alguns comentários que eu estou fazendo aqui e que eu acho que mereciam um debate maior, né? Eu anotei muita coisa aqui para dizer, mas tenho medo que possa ser um pouco extensa. Eu gostei muito dessa ideia do Tsiomes, né? Eu gostei muito do Tsiomes, né? E da ideia da autonomia e heteronomia. Eu acho que você, muito sutilmente, no seu trabalho, você faz uma história da governança do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ver que essa ideia de autonomia e heteronomia que o Tsiomes utiliza, ela é muito feliz, porque o caso do Rio de Janeiro é um caso de heteronomia. E eu acredito que a zona portuária é um caso de heteronomia na heteronomia, né? Porque você teve ali todos os elementos desfavoráveis para fazer o projeto funcionar, né? Primeiro, porque a zona portuária virou o backyard, né? O quintal da cidade. Foi uma área que se tornou poluída e abandonada. E nós tivemos a ilusão de que nós íamos povoar essa área com investimentos e com pessoas no momento em que a cidade estava ladeira abaixo. Então, em momentos de decadência, eu pergunto aqui a todos os que estão participando dessa banca, se você tem condição de fazer um projeto urbanístico digno desse nome numa cidade politicamente deteriorada e em decadência econômica. A decadência econômica dá isso que a gente tem aí, milícia, não é? É a degradação das leis, das regras, é a incapacidade de responder a qualquer desafio, é a incapacidade de recuperar áreas degradadas, é a incapacidade de fazer projetos. Então, nós tivemos um grande projeto, por exemplo, com Lacerda. Tivemos um grande projeto nessa triangulação Lula, Eduardo Paes, Sérgio Cabral. Mas essas condições políticas são fundamentais para fazer o projeto dar certo, né? Penso eu. E a localidade, eu traria aqui para a sua reflexão, eu gosto muito das categorias que você usou, mas talvez tenha que trabalhar um pouco mais. Por exemplo, a questão da localidade é você descrever, digamos assim, a realidade urbana, quer dizer, que é essa, uma área totalmente vazia que você quer preencher. Isso eu me imagino que é um tipo de intervenção. Outro tipo de intervenção é você melhorar alguma coisa que está degradada. Vamos dizer, eu gostaria de melhorar Copacabana. É possível isso? É possível que os grandes urbanistas possam fazer um trabalho de reconversão de uma área que ficou do jeito que Copacabana é hoje? Eu não sei, né? Mas eu acho que a questão da localidade ela é importante porque ela tem uma lógica própria. E aí eu acho que a coisa ficou muito grande porque o Porto talvez fosse mais fácil, mas a Cidade Nova é uma coisa imensa. E você mostrou que, de certa maneira, essas áreas tiveram uma interconexão com outras áreas da cidade, né? Sobretudo com outras áreas do centro. Então, na verdade, você está tratando do centro da cidade, que é uma coisa muito, muito grande e muito imensa, né? Resumindo, se é que eu posso fazer um resumo, já abusei do direito, eu tinha aqui classificado umas 4 coisas que eu queria concluir, deixa eu ver se eu consigo. Então, é isso, é determinante dos governos a força da autoridade e a vontade política que determina, em grande parte, o sucesso do projeto quando ele tem grandeza. Se ele for uma minhoca do tipo
de algumas coisas que a gente viu aqui nos anos 70, 80, você não espere nada, porque não vai acontecer nada mesmo. Eu chamo muita atenção para o seguinte, você mostrou uma coisa que ninguém nunca tinha apontado com clareza, é que a decadência política do Rio de Janeiro, a tal heteronomia, ela é anterior à mudança da capital. E você cita aqui, faz uma análise muito boa, de muito boa qualidade sobre isso, né? Você começa com os prefeitos, né? Você mostra a quantidade de prefeitos que se sucedem e que não completam sequer 3 anos de mandato. E eu me pergunto se, em situações dessa natureza, seria possível ter um projeto urbano de qualidade que pudesse vingar, né? Não pode. Então, isso aí cai um pouco na linha da governança. Eu acho que está faltando, às vezes, um pouco a ideia da governança como instrumento político necessário para fazer o projeto não só ser aplicado, como até existir. Porque um urbanista, por exemplo, como Toledo, né, que faz aquele projeto sensacional para a Rocinha, né, ele está na mão de as pessoas. O Rio de Janeiro não é digno do projeto dele, não está à altura, às vezes, nem de compreender. Então, há realmente uma vertente que eu chamo de classe política, que é uma coisa consagrada na ciência política, que é a qualidade da elite política que você tem e que, sem ela, nenhum projeto urbanístico de maior peso pode realmente funcionar. Era isso que eu queria comentar com você e dar os parabéns. Eu acho que tudo que eu estou dizendo aqui não é para, enfim, para criticar o seu trabalho, é apenas para advertir que ele tem grandes virtudes que você talvez não tenha ainda sequer percebido na sua dimensão exata. Obrigada. Muito obrigada, Tamará, por você, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, do seu extraordinário condutor, que é o Sérgio Magalhães, que são realmente a joia da coroa do urbanismo do Rio de Janeiro. Aspásia, muitíssimo obrigado pela sua intervenção tão rica, tão abrangente, tão cheia de contribuições que nos encantam. Eu consultei ao Mará se ele estava gravando. Ele me respondeu que sim. Eu acho que a sua intervenção precisa ser degravada e nós nos determos nela para aprendermos muito. Você ressalta aspectos muito importantes, como essa questão da conexão entre política, economia e governança, como fatores centrais para que haja um bom projeto e que ele seja realizado, que é um aspecto pouco trabalhado entre os 5 elementos que o Mará escolheu. Mas eu não vou me alongar agora, porque você mesmo sugeriu que toda a banca pudesse debater um pouquinho sobre esses temas. Então, eu te agradeço desde logo. Eu acho que, ao final, nós podemos retomar muitos dos assuntos que você nos colocou como um desafio muito importante. Muito obrigado. Pode estar certo que eu estou aqui para aprender com vocês mais do que eu aprendi com a tese do Mará. Muito bom.